Olá, queridos alunos do terceiro ano. Esse vídeo é dedicado a explicar o conteúdo Todos os Homens são Filósofos de Antônio Gramsci. Bom, o link está lá no Google Classroom, tá? Mas pode ser encontrado aqui também no site humanidades33.webnode.com, ou aqui do lado, né? Menos cabeludo agora por conta da pandemia, tá uma coisa terrível aqui, cabelo branco, coisa e tal. Mas enfim, saúde aqui, né? Passei por um período pós-pandemia aí, já peguei o Covid, né? Já peguei coronavírus e estou bem agora. Todos os homens são filósofos, é o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui nesse momento, tá bom? Bom, quem foi Antônio Gramsci? Antônio Gramsci é um filósofo italiano do século XX. Ele viveu na época dos regimes totalitários, né? Do nazismo e do fascismo. E nós veremos que ele acabou sendo perseguido pelo regime fascista de Benito Mussolini, e durante essa perseguição ele acabou ficando preso, escreveu o que foi chamado de Cadernos e Cartas do Cárcere, e a partir desses escritos Gramsci produziu a ideia de que todos os homens são filósofos. Para Gramsci, na verdade, todos os homens são filósofos porque a filosofia está no cotidiano das pessoas sem que elas percebam, tá? Então tá aqui lá, todos os homens são filósofos e todos são, independente de grau de escolaridade, ou seja, a filosofia está no dia a dia das pessoas. Isso significa, então, que todos participam da filosofia. E todos participam da filosofia de 4 modos, segundo Antônio Gramsci, tá? Então vamos pegar aqui esse trecho, que é o trecho praticamente que conduz aí boa parte do texto. O Gramsci diz: a filosofia está presente na linguagem, no senso comum, no bom senso e na religião. Os próximos 4 parágrafos aqui, eles se dedicam a explicar isso. Então, a filosofia na linguagem, tá? No senso comum, no bom senso, e religião está por aqui, tá? Então está presente também na religião. O Gramsci ele vai diferenciar a filosofia dita filosofia popular, tá? E a filosofia acadêmica, tá? Então, filósofos e filósofos aqui, ele diferencia o filósofo, né, no termo geral, e o filósofo acadêmico realmente, que seria aquele filósofo dedicado a correntes de pensamento. Então vamos lá, vamos pegar item por item aqui. A filosofia está presente no senso comum. Vamos pegar, por exemplo, a frase querer não é poder. Querer não é poder é algo que a gente pode entender do seguinte modo: tem uma sabedoria nessa frase, tem uma sabedoria, por exemplo, dentro daquilo que se fala muitas vezes, que se reproduz. O problema é que o senso comum, ele em geral ele é acrítico, né? Ele acontece sem qualquer questionamento. Então, da mesma forma que existe a frase querer não é poder, né? Ou Deus ajuda quem cedo madruga, né? A ideia de que coisas positivas esperam quem trabalha, não há criticidade na frase em si, uma frase reproduzida, do mesmo modo que pode ser positivo, por outro lado, pode trazer preconceitos, como por exemplo, né? Como por exemplo a ideia do serviço de preto, que sem dúvida a gente leva para o lado negativo. O serviço de preto poderia ser uma coisa boa, mas é entendida como uma coisa ruim, obviamente, é um preconceito de sociedade, tá? Então, para o Gramsci, parte desse senso comum, sim, pode ser positivo, tá bom? É claro que quando o Gramsci diz que a filosofia está no bom senso, nós temos que, no senso comum, nós temos que entender que assim, ela está presente em parte do senso comum, mas não necessariamente é a filosofia em si. Do ponto de vista geral, o filósofo tenta combater o senso comum com uma posição crítica filosófica, tá? Então, a filosofia está no bom senso, tá? O bom senso, na verdade, ele é algo que de algum modo se contrapõe, vai contra o senso comum. Por que vai contra o senso comum, tá? Porque enquanto que a filosofia busca a criticidade, né, o senso comum ele é acrítico, espontâneo e refletido. Ou seja, enquanto que o bom senso é aquele conhecimento produzido pelo homem, simples, a partir de reflexões, o senso comum ele é espontâneo, ele não é pensado, tá? Então, entre filosofar
do ponto de vista do bom senso e do senso comum, obviamente que o Gramsci prefere o senso comum. Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui, é bem interessante, tá? A ideia é não carregar o vídeo com mais de 10 minutos, porque senão fica complicado. Vamos brincar aqui com frases de Bob Marley. Legal. Vamos pegar aqui, eu considero ele realmente alguém muito dedicado aqui ao bom senso, tá? Pensador, vai ficar um pouquinho aqui na frente, mas eu dou um jeitinho de tirar, tá bom? Então, vamos pegar essa primeira frase aqui. Não ganhe o mundo e perca sua alma. Sabedoria é melhor do que prata e ouro, tá? Vamos pegar outra aqui. Olha que interessante essa daqui. Difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que se mais ama. Eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. Então, a gente pegou algumas frases aqui do Bob Marley para entender o que seria o bom senso. Aquela avó com sabedoria popular, aquele avô, a mãe, o pai, que muitas vezes traz reflexões interessantes, praticam o que nós chamamos de bom senso, ok? Então, partindo para o próximo item aqui. A filosofia também está presente na linguagem. Vamos achar aqui onde que está a filosofia presente na linguagem, tá? Aqui. A linguagem ela não é um amontoado de palavras, né? Simples palavras soltas, dispersas por aí. A linguagem é muito mais do que isso. A linguagem ela representa o quê? A linguagem ela representa um conjunto de ideias, de conhecimentos, né? Muitos dos quais vindo da filosofia. Então, se você diz... Vamos pegar um que necessariamente não vem da filosofia, mas que o entendimento vem. Vamos imaginar, por exemplo, que você diz assim: é preciso ser justo. A justiça só pode ser entendida, ser refletida filosoficamente. É preciso amar mais do que odiar. Você precisa entender o que é amor e o que é o ódio. Então, é muito além do que a palavra, é o significado em si, tá? Bom, e por último, uma religião. Vamos imaginar aqui, sem entrar especificamente em algo que a gente não vai poder discutir, debater, que o religioso, de algum modo, pratica a filosofia. Quando ele diz assim: é necessário praticar o bem para se alcançar o céu, para se alcançar a graça divina. Bom, de algum modo ele está praticando uma reflexão filosófica. A ideia de bem, a ideia de justiça divina, né? A própria ideia de salvação e a própria ideia do que é Deus, a ideia do que é Deus verdadeiro, né? Ou seja, o conceito de verdade, são conceitos aí filosóficos, então a gente precisa realmente pensar. Vamos imaginar aí as tragédias que aconteceram, né, de conflitos, de guerras religiosas, o quanto que não teríamos ganhado se as pessoas pensassem a religião por si, ao invés de se deixar levar por ideias prontas que muitas vezes são disseminadas, tá? Então, portanto, se a linguagem está contida na linguagem, no senso comum, no bom senso e na religião, podemos dizer, então, que ela está presente em todas as dimensões da vida humana, sendo, portanto, familiar a todas as pessoas. Todos os homens são filósofos, né? Afinal, toda atividade humana, mesmo aquelas que são predominantemente práticas, as diversas formas de trabalho manual, por exemplo, e sempre acompanhada de um pensar e de um saber, em suma, de um trabalho intelectual, racional, reflexivo. Por isso, todos os homens são filósofos. O Gramsci diferencia aqui, porém, filósofo acadêmico do filósofo espontâneo, filósofo popular, tá? Então, se todos os homens são filósofos, então qual a diferença entre o filosofar de uma pessoa comum e de um filósofo especialista? Aqui ele dá algumas pistas do que seria o que nós chamamos de filósofo acadêmico, tá? Então, o filósofo especialista ou acadêmico é aquele que organiza as ideias com mais rigor, com lógica, se baseia em correntes filosóficas, né? Sabe a historicidade de todo o pensamento, compreende aí os diferentes filósofos, enfim. Ele pensa e raciocina em cima de regras específicas lógicas, em cima de uma metodologia, em cima da história da filosofia, ok? Esse próximo item aqui, afinal, o que é filosofia? Nós veremos que a palavra filosofia vem do grego, né? Juntando ambas aqui, nós temos amor à sabedoria, e Sócrates ele vai explicar através
do mito, né, de Prometeu e Epimeteu, que o filósofo é aquele que está entre a sabedoria e a ignorância, tá? Então vamos acompanhar aqui. Eu vou tentar explicar o mais rápido possível para que fique bem claro para vocês. Então, diz que, segundo o mito, né, de Eros, o amor, que Eros, o amor, ele nasceu no dia de Afrodite, tá? Mas ele nasceu no dia de Afrodite e ele foi gerado por 2 outros deuses. Ele foi gerado por Pênia, a deusa da pobreza, e por Recurso, o deus da riqueza. Dizem que no dia de uma festa que se estava dando, a deusa pobreza, a Pênia, aproximou-se, né, do deus Recurso, e com ele teve Eros. Recurso era o deus da riqueza, ou seja, aquele que tudo tem, aquele que tudo pode oferecer, enquanto que Pênia, a deusa da pobreza, é aquela que representa a falta, aquela que representa a necessidade. E como Eros, o amor, teria sido gerado no dia em que Afrodite, deixa eu só encontrar aqui nesse ponto específico, tá? Tinha sido gerado no dia do nascimento de Afrodite, então nós temos uma ligação de Eros, o amor, à beleza. Então, por isso que nessa explicação platônica, né, do amor, nós teríamos Eros, então o amor, como sendo aquele que está entre a riqueza e a pobreza, mas indistintivamente ligado à beleza, tá? Ligado a toda esse conjunto de relações aí que a gente pode dizer que contraditórias, né? Aquele que ama, muitas vezes ele se mostra inventivo, sábio, tenta apresentar ao outro modos de demonstrar aquilo que gosta, né? E, por outro lado, em outros momentos ele vai se mostrar aí necessitado, triste, ciumento, mas sempre ele vai ver beleza em torno desse sentimento. Então é a ideia de coisas contraditórias. E se a filosofia é o amor à sabedoria, bom, então o filósofo é aquele que está entre a ignorância e o saber, né? Então, amar a sabedoria, tá? Então, vamos ver aqui, com efeito, uma das coisas mais belas é a sabedoria, e o amor é amor pelo belo, de modo que é forçoso o amor ser filósofo, e sendo filósofo está entre o sábio e o ignorante, ok? Os filósofos eles vão pautar a ideia do conhecimento verdadeiro como episteme, né? Esse conhecimento almejado pelo pensador, enquanto que aquilo que vem da opinião, que não interessa necessariamente ao filósofo, é a doxa, que é o conhecimento dito não pensado, ok? Então, o filósofo é aquele que busca a sabedoria, que ama a sabedoria, e o amor traz a contradição, né, de ser belo, sim, mas ao mesmo tempo rico e ao mesmo tempo pobre, tá bom? Então nós podemos dizer que o filósofo jamais será o grande sábio, e sim aquele que busca o conhecimento e que traz a sua carga de ignorância, mas também de saber, ok? A filosofia como desbanalização do mundo aborda um pouquinho aqui como a filosofia pode nos permitir pensar coisas que estão no nosso cotidiano e que não são pensadas, né? Então, pensar a própria questão da violência, pensar a corrupção na política, pensar o modo como somos mais materialistas do que sentimentalistas, tá? Enfim, aqui nós teremos a avaliação. Por enquanto, essas aqui são as questões dissertativas. As objetivas eu enviarei até quinta-feira no finalzinho da tarde, ok? Então, quinta-feira já é agora, 3h24 da manhã, tá? Então, lá pro lado das 19 horas
envio para vocês todas as questões. Espero que todos estejam bem, que a família esteja saudável. Até mais.